queridos irmãos do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado, rogando as bênçãos de Deus, a proteção espiritual de Jesus e a assistência espiritual dos benfeitores espirituais, a fim de que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. O estudo de hoje, como já foi dito, João, capítulo 4, versículos 19 e 30, a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Bem, estava Jesus e a mulher de Samaria, uma samaritana. Ele tinha chegado de uma longa viagem, cansado, ao poço de Jacó, a fonte de Jacó, descansava, quando encontrou essa mulher, e travando um diálogo com ela, ele lhe diz, ela lhe aborda sobre o local de melhor adoração a Deus. E ela diz, só para chamar a atenção, nossos pais adoravam neste momento, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus diz, mas vem a hora e já chegou, a qual os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ao contrário daquela mulher e de todos daquela região, Jesus não estava preocupado com o local da adoração a Deus. A adoração a Deus, a oração, a prece espírita, equivale à nossa adoração à nossa prece espírita. Jesus não estava preocupado. E, como sempre, ele pega a oportunidade para ensinar. E diz que Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, Jesus diz que o importante não é onde iremos adorar, não é o local que iremos adorar, se no Poço de Jacó, se em Jerusalém. Se estamos orando em nossa casa, na nossa casa espírita, na rua, no momento de aflição, no trabalho, em outro momento de angústia, devemos orar. O local é importante. O importante para Jesus é que consideremos Deus como espírito, um Deus imaterial. Um Deus imaterial. Então, temos que rezar, ou melhor, como nós dizemos, orar, fazer a nossa prece, fazendo essa prece com coração, fazendo essa prece com emoção, com humildade. No estudo, eu levantei alguns pontos em que Jesus, durante seu evangelho, quando encarnado aqui conosco na terra, ele valoriza a oração. Ele diz, evite que vos vejam, ore secretamente. Em Mateus, quando orares, entra no teu quarto,
fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, nossa oração, a oração espírita, a oração realmente para um Deus verdadeiro, espiritual, é aquela oração na qual nós devemos orar muito. Falar demais, dizer muitas palavras, não garante o mérito, e sim o que nos garante é a verdade do que dizemos a Deus, de como falamos com Ele, a nossa sinceridade, no nosso agradecimento, na nossa prece, no nosso pedido, na nossa louvação ao Pai. Jesus, outra vez, em sua passagem no Evangelho, Poder da Fé, Marcos, ore com o coração puro, perdoe antes de orar. E diz, quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa. Por quê? Se você perdoar essa pessoa, Deus perdoará você também. E a prece deixa de ser agradável a Deus quando o coração não está impuro. Então purifique primeiro o seu coração para então nos dirigir nosso pensamento a Deus em prece. É mais agradável a Ele. Deus ouve melhor, fica mais feliz e nós também. Orar antes, com o coração aberto, com o coração purificado. Perdoemos antes. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Ore com humildade, como um publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano, todos devem conhecer, em que o fariseu, ele ora falando alto, né, e diz, né, dá graças a Deus, te dou por não ter como o resto dos outros homens, ser ladrões, ser injusto, adúltero, e não ser como esse publicano que estava orando perto dele, que ele jejuava e pagava seu dízimo, enquanto o publicano nem se atrevia a olhar para o céu, olhar para cima, e dizia, meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. O exemplo da humildade que Jesus nos mostra com essa parábola, para orar a Deus. Vamos orar com humildade. E diz no final que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Temos que ter o coração, uma postura de humildade perante a Deus nas nossas orações. Então, a gente nos pergunta, como oramos? Acho que vale a pena a gente refletir como oramos. Será que estamos orando bem, com o coração puro, com humildade? Será que realmente estamos fazendo como fariseu, como publicano? Será que estamos falando demais e estando pouco sincero nas nossas preces com Deus? O que de fato pedimos em nossas preces? Acho que é um momento de reflexão bom. Será que tudo que pedimos será atendido? Será que pedimos corretamente? Nós, espíritas, as pessoas ainda têm essa coisa, não digo nós espíritas, mas muitas pessoas ainda pedem, quando oram a Deus, fazem a sua prece, pedem milagre. Né? Querem a Deus, pede um milagre. Né? Abreviar as suas provas, abreviar seus sofrimentos, lhe dar alegria, lhe dar riquezas. Será que essa é a palavra realmente que nós temos que ter nessas preces? Esse é um caminho muito curto, um caminho que não nos faz crescimento espiritual nenhum, que não nos dá nenhuma reforma íntima. O espírito ora diferente. Ele não pede riqueza, não pede abreviação, ele pede resignação nas suas orações. Ele pede paciência com o próximo. Muitas vezes em casa, temos dificuldades no trabalho, pedimos paciência, resignação, pedimos fé, coragem para atravessar momentos de expiação que muitas vezes passamos, que apertam a cada dia. E assim nós conseguimos, com essa postura, com essa conduta espírita, essa prece espírita voltada para Deus, que todos nos ouve, sempre nos ouve, pedimos esse caminho, que não é curto, mas é o caminho que realmente nos levará à nossa reforma íntima. A página de hoje foi retirada do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ela se intitula Tempo de Confiança.
e disse-lhes: Onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Amigo Jesus, nosso irmão maior, que nunca nos desampara. Tu sabes, Senhor, o que vai dentro do nosso coração e de nossos pensamentos. Tu sabes, Jesus, as necessidades de cada um de nós. Tu sabes, Jesus, os obstáculos que cada um de nós atravessou para estarmos aqui hoje. Não só neste dia, mas nessa casa espírita. Tu, Jesus, que nos ensinastes a orar, rogamos agora o teu amparo, a tua misericórdia, a tua atenção, para que derrame sobre esse ambiente as tuas bênçãos divinas, para que acalme nossos corações aflitos, para que nos auxilie nesta tarde, nesta casa de bênçãos, de acordo com o nosso merecimento e as nossas necessidades. Que essa tarde seja proveitosa de estudos, que possamos aqui, Senhor, apreender as lições recebidas, de modo que possamos sair mais leves e com um entendimento maior dos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a tarde de hoje. Ilumina as palavras do orador desta tarde. E que teus benfeitores queridos estejam presentes nesse ambiente, auxiliando-nos a cada um de nós. Que nunca nos falte, Senhor, teu amparo e tua misericórdia nas nossas necessidades do dia a dia. Fica sempre conosco, Senhor. Assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós
e aos nossos sinceros propósitos de renovação e de paz. Meus irmãos, o estudo de hoje, damos início ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens 1 a 4. O título: Perdoai, para que Deus vos perdoe. E se nós lançarmos os nossos olhares em nosso derredor, avaliarmos e refletirmos sobre as circunstâncias que no cotidiano nos vêm ao conhecimento, vamos nos deparar com uma situação calamitosa. Vamos identificar guerras entre nações. Tomamos conhecimento de lares, domicílios, onde vigora o litígio, a indiferença, o desamor. Infelizmente, vamos também ter a oportunidade de identificar que a criminalidade ainda é uma presença infeliz no nosso dia a dia. E fazendo uma avaliação profunda, surgem também as tentativas do homem, de instituições respeitáveis, que tentam compreender as avassaladoras circunstâncias que fazem a humanidade, por vezes, sucumbir. Instituições veneráveis, estudiosos, respeitáveis, lançam teorias, explicações, a fim de que possamos chegar a uma conclusão segura do que acontece com a humanidade adoecida. Somos enfermos. Essa parece ser uma conclusão segura. Nós, então, que somos espíritas, temos no nosso íntimo a convicção de que nos falta Jesus. Porque a questão do perdão é também a questão do ódio, da animosidade, dos conflitos íntimos que nos assolam, que nos perturbam. E sabemos com absoluta segurança que somente Jesus, somente o seu evangelho de redenção e de regeneração são capazes de reerguer a humanidade, de ensinar ao homem a alijar por completo esse sentimento terrível que o acompanha, desde quando ele saiu do estágio da irracionalidade para o estágio da racionalidade. Então, essa é uma conclusão muito segura, um ensinamento muito claro que nos expõe às entidades venerandas, os espíritos já redimidos no amor e na misericórdia, de que precisamos de Jesus, precisamos do Evangelho, a fim de que saibamos perdoar e a fim de que tenhamos condições de conquistar a felicidade real. Então vamos ao texto. São 4 itens, de 1 a 4. Vamos ler o texto. E, posteriormente, conforme a nossa limitação, vamos pontuando, trazendo sempre o ensino dos espíritos superiores, a orientação que eles nos oferecem. O item 1 diz, de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Item 2. Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós,
também vosso Pai celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai celestial também não vos perdoará os pecados. O item 3. Extraído também do Evangelho. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E o item 4. Diz Kardec: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bem, se analisarmos o primeiro item do capítulo 10, podemos extrair como ideia central de que todos somos espíritos em evolução. Todos somos espíritos em progresso. E, portanto, encarnados que estamos na Terra, podemos, nos ensinam os espíritos superiores, concluir com segurança que somos espíritos endividados. Somos espíritos ainda profundamente endividados. E, portanto, a exortação de Jesus é no sentido de que perdoemos os equívocos alheios, a fim de que também os nossos sejam a seu turno perdoados. E eu
extrair, a esse propósito, 3 trechos do Novo Testamento, a fim de que possamos compreender com clareza que Jesus, no seu ministério de sorrimento das almas fracassadas, sempre se valeu da misericórdia e da compaixão para conquistar e redimir as criaturas. Então, temos três itens, por assim dizer. Eu separei: Jesus come com pecadores. Quando Jesus reuniu-se na praça pública, e lá estavam publicanos e as prostitutas. Os fariseus, então, olhando aquela cena, imaginem vocês, ficaram escandalizados. Como pode o mestre, no diálogo que eles tiveram com os discípulos, se eu não me engano com Pedro, como pode o mestre comer com pecadores? Você imagina hoje em dia se Jesus estivesse conversando com o pessoal do mensalão? O escândalo que é esse. Mas ele estaria. E murmurava os fariseus, dizendo que ele come e recebia os pecadores. Ora, Jesus procurava justamente aqueles que precisavam se reerguer. Nós, todos nós. Nós que temos vícios, temos defeitos morais ainda, precisamos do Cristo, a fim de que saibamos e aprendamos a amar, a respeitar ao próximo. Por isso não temos o direito de julgar quem quer que seja. O outro trecho também que eu separei é a parábola da ovelha perdida. Escutando uma certa feita um estudo do Haroldo Dutra Dias, ele fala, com segurança, porque ele é um conhecedor dos costumes da antiguidade do povo hebraico, que Jesus narrou essas 3 parábolas, elas têm o mesmo sentido, mas ele as narrou para públicos distintos. Ele narrou a parábola da ovelha perdida para os agricultores, a parábola da dracma perdida para as mulheres, para as mães, e, por fim, ele narrou a parábola do filho pródigo para a aristocracia intelectual judaica. Então, em todas elas, a conclusão fundamental é que não há festa na espiritualidade superior enquanto todos os espíritos que estiverem encarnados, ou melhor, todos os espíritos que habitam a terra não estiverem regenerados. Há festa para uma mãe de família que tem 5 filhos, sendo que um deles transita por caminhos tortuosos. Por mais que os outros sejam motivos de orgulho e satisfação, há festa no coração materno quando um deles vai desencaminhado? Com igual razão não há para a espiritualidade superior, não há para Deus. A parábola da dracma perdida. Então, a ideia central que podemos extrair dos itens 1 e 2 é essa. Somos todos indistintamente necessitados de misericórdia. O Espiritismo nos ensina e nos esclarece. Somos espíritos reencarnados. E aqui estamos com o propósito de passar por provas e por expiações, passar por dificuldades, por desafios, que são, a seu tempo, momentos em que temos a condição de consolidar conquistas e momentos em que temos a responsabilidade de nos quitar com a lei de Deus, que foi, no pretérito, distante ou não, desrespeitada. E daí a necessidade de nós, na nossa vida de relação, termos sempre o Evangelho em ação, o Evangelho
em movimento. Trouxe a propósito uma página de André Luiz, do livro O Espírito da Verdade. É um livro belíssimo. Na verdade, é um conjunto de obras que trata de três obras fundamentais da codificação. O Espírito da Verdade trata do Evangelho. E o que diz André Luiz? Não condene. Ele inicia o texto com essa palavra, não condene. Ajude ao outro. Cultive serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que amanhã você talvez esteja precisando também de auxílio e, em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. Portanto, meus irmãos, não estamos, obviamente, em condição de atirar pedras. Temos sim o imperativo de ajudar. Obviamente que a doutrina espírita não ensina com isso que não sejam necessárias instituições, presídios ainda, no nosso estado atual de evolução. Não é isso. A questão é de como devemos nos portar diante das dificuldades alheias. E como outrem deve se portar diante das nossas. Recordemos que amanhã, mais cedo ou mais tarde, daqui a pouco, seremos nós a necessitar da paciência e da tolerância alheias. O item 3. Perdoar 70 vezes 7. Ora, tem até uma história narrada por Divaldo Franco. Muitos de vocês devem conhecer essa história, mas nunca é demais lembrar, porque ela ilustra com clareza o assunto. Que uma senhora, certa feita, procurou Chico Xavier, e ela vinha profundamente abatida. Quando chegou a vez dela, ela se aproximou do Chico, chorava e disse: Chico, eu não aguento mais. Não aguento mais, Chico, vou abandoná-lo. Uai, quem, minha irmã? O meu marido, Chico. É um alcoólatra. Vivo com ele há 20 anos. E, se bem que eu não possa afirmar para você que ele chega todo dia bêbado em casa, eu posso com segurança que ele chega dia sim, dia não. Portanto, são 10 anos. Eu sei, Chico, que Jesus nos exortou a que perdoássemos 70 vezes 7, que dá 490 por aí. Se eu estiver errado, passem por... Mas, Chico, 10 anos, mais de 4.000 perdões. Estou liberada. O que você acha, Chico? Chico, uai, minha irmã. Quando ele ia prosseguir, aparece Emmanuel. Olha para ele: Chico, do que se trata? Ele narra a situação para o Emmanuel. Emmanuel, mais de 4.000 perdões. E ela quer o divórcio. Não, Chico. Dizes para a irmã que não são 490 perdões, são por erro. São 490 perdões por erro, a cada erro. Cada erro tem que ser perdoado 490 vezes. Aí o Chico olhou espantadíssimo para o Emmanuel e falou: mas uai, assim não acaba nunca. Mas é isso mesmo, Chico, não é para não acabar nunca mesmo. Aí o Chico falou para a senhora, Deus abençoe a senhora, e ela foi embora. Daí a um tempo, retorna ela, de luto, toda de negro. Ela chega para o Chico e fala assim: Chico, chorando novamente, Chico, ele morreu, Chico, que saudade. Aí o Chico: morreu, meu? Quem, minha irmã? O meu marido, Chico. Ele morreu, ele era tão bom, Chico. Tinha lá os seus defeitos, mas era um bom marido.
Ou seja, meus irmãos, temos que perdoar sempre. Porque aqueles erros que por vezes parecem insuportáveis, se nós tivermos um pouco mais de vontade e disciplina, nós vamos triunfar sobre eles. Então, reconciliação sempre. Reconciliação sempre. No item 3, Jesus também nos exorta que a reconciliação é no sentido de nós termos lealdade, de nós procurarmos sempre a melhor solução, não alimentarmos aquela mágoa, aquele ressentimento, procurarmos o diálogo. Por vezes a situação não permite essa atitude, é verdade, mas sempre que o permitir, temos dever de assim proceder. Chamar o familiar que nos incomoda, não é isso? O nosso companheiro de trabalho, e ter com ele um diálogo franco e fraterno, tentando pôr fim à situação, a fim de que não levemos conosco uma situação negativa que há de perturbar a nossa paz e o nosso equilíbrio. Enfim, essa semana, até uma experiência profissional que eu tive foi nesse sentido. De um colaborador no trabalho que já está há 4 meses chegando atrasado. É para chegar 9, ele chega 11h30. Enfim, e num setor em que trabalham 9 pessoas, chega um momento que se você não toma uma atitude, você acaba por desestimular os demais companheiros e dificultar ainda mais o ambiente de trabalho. Pois bem, daí a importância da reconciliação. Por mais que tenhamos que tomar uma atitude indesejada, temos que ter franqueza e lealdade. E foi nesse sentido que eu fui viver a ideia de falar, é hoje, tu tem que conversar com ele. Aí eu cocei a cabeça, falei, caramba. A minha ideia era falar, colocar em outro setor, meu amigo, pedir para a coordenadora te colocar porque você não está adequado às necessidades do setor. Aí chamei ele e falei, olha, tem que ter uma conversa franca aí com você, você merece, você é um cara bacana. Comecei elogiando. Um elogio sincero das virtudes que ele tem. Você é um cara bacana, está sempre rindo, não está de mau humor, você tem boa vontade, o que pede você faz, você pergunta quando tem dúvida, mas a questão do horário não dá para fugir disso, porque não tem como. Então, já pensei em conversar com a coordenadora e pedir para você ficar lotado em outro setor. Ele levou um susto. Mas ele não ficou com raiva de mim, eu percebi. Porque eu fui sincero com ele. É isso. Buscar sempre a reconciliação. Ou seja, as responsabilidades que eu tenho me obrigavam a tomar essa atitude. E quanto à responsabilidade de não ter um coordenador de grupo de estudo, hein? De cobrar o horário. Quanto à responsabilidade não tem um dirigente de casa espírita de exigir disciplina. É a tarefa, meus irmãos. E não podemos ficar melindrados com isso, porque temos que ter humildade de aceitar e de avaliar se o nosso proceder é correto ou não. Pois bem, o item 4. Ser brando e pacífico para que sejamos felizes. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e uma alma enferma. Pois bem, a misericórdia é um complemento da brandura. Nos ensina o Evangelho. Então, meus irmãos, quando vamos precavidos, quando conhecemos, e a doutrina espírita nos ensina isso, de que somos espíritos em evolução e progresso, e necessariamente vamos topar com situações desagradáveis, vamos ser desrespeitados em nossos interesses, vamos levar uma fechada mais ali adiante, vamos ser desagradados. É necessário que tenhamos compaixão, que saibamos perdoar. Isso é um recurso de saúde, nos ensina Joana de Ângeles. Ora, por quê? Se nós não perdoarmos, e o perdão é aquele perdão verdadeiro, conforme nos ensinam os espíritos superiores, é o perdão do esquecimento completo da ofensa. Porque o ódio e o rancor, e as pesquisas
na seara médica já comprovam esta realidade, são elementos que nos trazem enfermidades terríveis. São elementos que nos trazem enfermidades terríveis quando não trabalhados. Então, quando instalados em nosso mundo íntimo, esses dois estados, estamos seriamente em risco de comprometer a nossa saúde orgânica, porque a saúde emocional já está comprometida. Então, meus irmãos, o imperativo do perdão nos oferece um recurso de saúde para a nossa vida de relação, para a nossa vida física. A propósito, eu trouxe também uma história muito interessante. Conta Hilário Silva, no livro No Espírito da Verdade, que a dona Clélia Rocha fundou na cidade de São Paulo um lar, um abrigo, o Lar Anália Franco, e ela na cidade de São Manuel. E ela tinha profundas dificuldades na manutenção dessa instituição que acolhia crianças. E o que ela fazia? Para ganhar fundo, ela pegava as crianças e ia de cidade em cidade promovendo atividades artísticas, simples atividades artísticas. E eram momentos em que comovia almas, corações e sustentava o laborioso período inicial da obra que ela havia iniciado. Quando ela chegou certa noite numa cidade, uma pequena cidade, existia lá um grupo que antipatizava com a doutrina espírita e recebeu essa trabalhadora devotada do espiritismo com vaias, apupos e tudo mais. Pois bem, um rapaz que estava nesse grupo tacou uma pedra e acertou a dona Cléia. Ela ficou ferida na cabeça, foi socorrida pelos outros tarefeiros e a situação foi contornada. Pois bem, certa feita, lá na cidade ainda, um pouco depois, quando ela acabava de atender um doente, veio uma senhora muito aflita. Era uma mãe. Ela tinha um filho acamado com meningite e pedia auxílio à dona Clélia. Pois bem, ela foi, em companhia dessa mãe. Corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que agredira. Era o jovem que havia atirado a pedra nela, que havia recebido com uma pedrada. Já estava em uma febre altíssima, inconsciente, e ela desdobrou-se em orações, passes, água fluidificada, vigília e enfermagem carinhosa. Depois de 6 dias, o doente convalescia. E ele reconhece na sua benfeitora a mulher que ele havia covardemente agredido. E ele, profundamente envergonhado e chorando, beija as mãos dessa tarefeira e lhe pergunta se ela poderia perdoar. Ela simplesmente diz: Deus te abençoe, meu filho. Esse jovem, dali em diante, passou a ser um tarefeiro da causa espírita. Tornou-se um espírita, um valoroso militante da doutrina espírita. E ainda hoje, nas palavras de Hilário Silva, onde se encontra é denodado batalhador do Evangelho. Pois bem, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Quem nunca ouviu, assim, quem nunca ouviu essas 2 frases, olha só, que eu separei. Perdoo, mas não vou esquecer. Alguém já escutou essa frase? Olha, eu perdoo, mas não vou esquecer não. Está perdoado, mas eu não esqueço. Quem tem que perdoar é Deus. Meus irmãos, não é assim. Nós que temos que perdoar. Nós que fomos ofendidos.
Porque Deus já perdoou. Então isso não cabe. A doutrina espírita nos ensina que nós sim temos que perdoar os nossos ofensores. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse trecho, ele nos dá com clareza que o nosso principal inimigo, o nosso principal obstáculo para que possamos perdoar, para que possamos ter uma vida de relação sadia, é o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. São os dois grandes obstáculos, está lá no Livro dos Espíritos, questão 785. São as duas grandes chagas que assolam a humanidade. E é justamente o orgulho ferido que nos impede de perdoar, que nos impede de esquecer. E às vezes são coisas mínimas, coisas pueris, que terminam por comprometer amizades, relações, terminam por comprometer uma vida sadia dentro do ambiente familiar. E é nesse sentido que temos sempre que opor vigorosa resistência a essas duas chagas. Por quê? Quanto lixo nós vamos acumulando se não perdoamos aqueles que nos ofendem? Nós temos um profundo cuidado, na maioria das vezes, com o nosso lar. Limpamos o nosso lar com cuidado, com carinho, a fim de que ele fique agradável para a nossa morada. Não é? Compramos o melhor produto de limpeza, atacamos a poeira, a gordura, e por aí vai. Não é isso? Quando vamos manusear os alimentos também temos aquele cuidado especial, a fim de que a nossa saúde vá preservada. E a nossa saúde mental, como fica? Já paramos para refletir do lixo mental que acumulamos quando nos irritamos e, passada a irritação, permitimos que esses sentimentos perdurem em nossos corações, em nosso mundo íntimo? Então, meus irmãos, é isso. Não devemos acumular lixo mental. E o perdão é a melhor terapia que temos para termos a nossa casa mental higienizada, livre dessas energias negativas que nos comprometem o progresso. Bem, quase acabando, né? Passa rápido o tempo. Por fim, meus irmãos, eu vou ler aqui, vou resumir, tá? Oi? Só assim, vale a pena. Vale a pena. Bom, o Anjo da Misericórdia é um trecho do livro Sou Eu. Na verdade, essa história também está pelos caminhos de Jesus, se eu não me engano, da Anália Franco. Me perdoem se eu estiver equivocado. Pois bem, o que diz a história? Na tarde trágica e tormentosa do Calvário, quando Jesus, preso à cruz, experimentava profunda dor física, profundo esgotamento, as testemunhas daquele triste episódio não puderam identificar o que ocorria no plano espiritual. Porque o fato transcorreu além das objetivas da matéria. Nos momentos finais do horrendo espetáculo, 3 vultos luminosos se aproximaram do Mestre, reverenciosos. E o primeiro deles se acercou de Jesus, que lhe lançou um olhar dúlcido, o corpo exulcerado, mas o olhar dúlcido, que transmitia profunda paz e plenitude. E falou a Jesus comovida: Senhor, venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso na tarefa em que fui investida. Segui-te os passos por toda parte, mestre.
e procurei guarida nos corações humanos, atraídas pela tua palavra libertadora. Levantei ânimos, impulsionei sentimentos desavisados à razão e convoquei servidores ao trabalho. Não obstante, estive contigo no momento mesmo da defecção de Simão, quando ele te negou 3 vezes, expulsando-me dos seus sentimentos. Tu sabes, mestre, eu sou a fé. O mestre, em agonia, fitou ao compungido. Mas permaneceu em silêncio. Em seguida, a segunda entidade luminosa se aproximou dele e lhe disse: vivi todas as suas instruções e procurei remodelar os caminhos moral e emocional dos homens que te seguiram. Vi muitos deles que estavam à borda do desespero e da loucura, mas graças à tua palavra libertadora, fiz-los esperar por melhores dias, em favor das perspectivas futuras abençoadas. Aqueles outros que lamentavam a perda dos entes queridos e que tombavam sob o guante das agonias terrenas, consegui soerguê-los o ânimo e encorajá-los à luta. Em todo lugar encontrei a oportunidade de serviço e ação edificante que soube aproveitar. Apesar disso, mestre, estava seguindo ainda há pouco a Judas, tentando convocá-lo à lucidez, arrependido como se apresentava da sua resolução infeliz e da infame traição. Percebendo-lhe os pensamentos sinistros e o desespero, tentei envolvê-lo em vibrações de ternura, dizendo-lhe que sempre há oportunidade para a regeneração. Todavia, ele preferiu a fuga pelo enforcamento numa figueira brava. E ainda agora, a triste imagem de seu corpo oscilante me acompanha. Conforme te recordas, eu sou a esperança. Jesus estorcegou nas traves grosseiras, enquanto a mole humana em frene agitava-se. Porque ele tentasse ouvir já nas últimas contorções, a terceira visitante se aproximou e lhe disse: por onde o teu olhar passeou ternura e amor, eu procurei alojamento e serviço. Através de tuas mãos abri bocas sem melodia a música da palavra, descerrei ouvidos moucos. Jamais vacilei em ajudar, gerando simpatia e esperança. As multidões esfaimadas, por meu intermédio e sob tuas ordens, receberam pães e peixes, o mesmo ocorrendo em Caná, quando facultei especial sabor às bodas felizes. Mesmo assim, em face do abandono a que todos te relegaram, e porque acabo mesmo de presenciar o legionário Longinos no cúmulo da frieza moral de que é portador e sem qualquer compaixão lancetar-te o peito para te apressar à morte, não suporto mais tanta ingratidão. Recorro, desse modo, à tua concordância, mestre, para sair do mundo e voar na direção das estrelas, para onde seguirás. Bem recordas, eu sou a caridade. Em face do pesado silêncio, o mestre, para surpresa geral, suplicou: perdoa os homens, Pai, porque não sabem o que fazem. Houve uma estranha movimentação no povo, e naquele instante rasgou-se no horizonte espiritual, no horizonte de sombras, uma estrada luminosa, e um ser profundamente luminoso se acercou do Cristo. Respeitoso e emocionado, ele falou: eu sou o anjo da misericórdia, enviado pelo Pai, que te atende o apelo. Dize, Senhor, o que desejas de mim, pois que eu farei. Com a voz inaudível aos ouvidos humanos, Jesus determinou comovido: fica no mundo, amigo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade em meu nome, para que os homens que me conheçam ou não possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando quanto possível as desventuras, sob o palio do meu amor e de minha misericórdia. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Jesus, divino amigo, que nós possamos
desenvolver a cada instante das nossas vidas o hábito de perdoar as faltas alheias, mas que possamos também desenvolver o auto-perdão, para que não venhamos enfermar, guardando sentimentos que podem ser superados. Possamos nos perdoar as nossas faltas, para nos ajustarmos assim no dia a dia às atividades que precisamos realizar, com as mentes mais leves, os corações mais leves também, Jesus. Envolve o nosso retorno à casa, ao lar, possamos voltar em paz, levando esses conhecimentos que vão nortear nossos passos, nossas horas, nosso dia a dia. Possamos aqui neste momento, mantendo os pensamentos elevados, a oração continuada, aguardarmos o passe, onde nós vamos receber um complemento do tratamento que já recebemos aqui, que é o aprendizado do Evangelho. Que assim seja.